Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vinho e Direito, degustando leis e poder. E hoje com uma convidada muito especial, doutora Liliane, direto de Manaus, gente. Conheci Liliane no último Júri Épico, lá em Manaus. Fiquei apaixonada pela cidade dela, gente do céu. Vocês, se não tiveram a oportunidade, precisam ir lá, conhecer esse lugar, que realmente é mágico, é transformador, foi uma experiência única. Eu disse a Wagner, Liliane, foi a melhor viagem que eu já fiz na minha vida, porque realmente que experiência. Hoje trouxe ela aqui, tive a sorte de tê-la aqui em Maceió e que ela veio para poder participar também do Enja. E aí eu disse, Liliane, vou lhe carregar lá para o podcast, que eu quero que as pessoas conheçam um pouco da sua história, até porque Liliane passou 12 anos sendo jornalista, gente, e só depois resolveu ir para o direito e para a advocacia criminal. E hoje eu quero conhecer um pouco da trajetória dela para poder mostrar aqui para vocês. Seja bem-vinda. Obrigada, Kivi. Eu tô muito feliz de te reencontrar, porque eu acho que tem amizades que não importa a distância, né? Mas quando a gente se encontra, ela permanece daquele jeito que a gente cultivou, né? Então eu tô muito feliz e muito honrada de estar participando desse projeto, que vai ser muito promissor. Liliane, quero que você conte pra gente como foi. Você passou 12 anos sendo jornalista, que ideia foi essa de migrar para o direito? Como é que veio isso? Eu sempre falo para todo mundo que eu sempre quis fazer direito, né? Eu sou a filha do meio de 2 irmãos e de uma família média, né? Classe média, assim, mas sem muitas condições. E meu pai sempre falou, olha, passa logo na faculdade, porque eu não vou pagar cursinho. E aí eu fiquei com medo, falei, não vou arriscar, vou fazer jornalismo que não é igual, mas pelo menos eu não vou estar fora do game, né? Vou estar fazendo uma faculdade e depois lá na frente. E assim, Deus sabe o que faz, né? Para encurtar assim o caminho, porque a história é longa, né? Mas Deus sabe o que faz. Eu acho que ele estava me preparando no jornalismo para me dar, né, as condições e as técnicas necessárias para exercer o direito. Porque o direito a gente precisa ter postura, a gente precisa ter oratória e a gente precisa ter saber se comunicar e escrever muito bem, né? Como é que eu vou fazer a defesa de um cliente se eu não sei me comunicar bem, se eu não sei escrever bem? Então, eu acho que Deus me preparou para isso. E o direito ficou lá, né, adormecido. No meu primeiro casamento, isso é algo que eu não tenho nenhum problema em falar, porque eu acho que isso foi que me impulsionou. Eu sofri violência doméstica e aquilo foi a mola propulsora para eu dizer, pronto, chegou o momento de eu me dedicar ao direito, porque quando você passa por uma situação dessa, inicialmente você sente medo, vergonha, você não quer tocar no assunto e você tem até se constrange de procurar ajuda, procurar um advogado para você contar aquela história de novo, né? Se revitimizar novamente daquela situação que você passou. E aí eu bati na porta de alguns advogados, eu não tinha condições, porque eu estava passando por um divórcio, muita coisa em litígio que eu não poderia mexer. E eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou superar essa situação? Foi quando eu consegui uma alma muito boa, que me ajudou, mas aquilo ficou, aquela sementezinha floresceu e eu falei, eu vou estudar. Foi quando eu larguei a carreira de jornalismo e fui me dedicar, né, só ao meu filho ia estudar e empreender, porque a gente precisa sobreviver, né? A gente está no Brasil e a gente precisa sobreviver. Então fui empreender na área da comunicação e estudar, porque o direito exige que a gente tenha tempo, né, de dedicação. E aí eu comecei a fazer direito e falei, era isso que eu queria. E hoje eu me sinto uma pessoa assim super realizada, porque no jornalismo eu conto as histórias, né? E faço denúncias, mas no direito eu consigo ver o senso de justiça. É a gente ir lá defender alguém e lembrar que um dia eu precisei muito, então eu valorizo muito a profissão que eu decidi trilhar, que é a advocacia e o direito criminal. Principalmente nessa área, né, que é violência doméstica, Lei Maria da Penha, que é onde eu me sinto mais à vontade para atuar por já ter passado, né, essa experiência própria. Meu Deus, que interessante, gente. Olha isso, de uma dor, né? Ela acabou transformando num combustível para ir realizar um sonho que estava lá, né, no coração dela, adormecido. Mas que incrível, você teve um estágio, né? Vamos dizer assim, um estágio maravilhoso, porque, de fato,
Para advogar, a gente precisa, além de escrever bem, né, ter uma comunicação muito boa, porque isso vai nos ajudar com o nosso trato com o cliente, né, com promotores, com o juiz, com os desembargadores. Eu digo que para o advogado que quer ser aquele advogado de linha de frente, né, ele precisa ter uma boa comunicação. Né? A não ser que você queira ser o advogado de bastidor, que também não tem problema. Até porque o advogado de linha de frente, ele precisa de um excelente advogado de bastidor, escrevendo as peças, né? Dando todo aquele suporte por trás para que você esteja ali nas audiências, nos júris, nas sustentações orais. Mas, nossa, que interessante, que estágio. Eu tenho uma colega também, que ela é daqui de Alagoas, que ela também era jornalista, e largou o jornalismo e foi para a advocacia criminal. E ela é uma daquelas pessoas que quando faz uma sustentação oral, gente, todo mundo para ouvir, porque é belíssimo. Liliane também. Acho que vem da alma. Quando para falar, todo mundo assim fica encantado, porque realmente já teve toda essa prática, né, do jornalismo, e agora unindo com a advocacia, que também coloca a gente nessa prática, nesse exercício, né, da comunicação. Então, realmente não tem como não ser uma excelente junção. Me diga uma coisa, você também é professora? Tô aí esse ano, né? Comecei um curso de extensão, ou seja, são projetos especiais de atendimento à comunidade. E aí eu gosto de unir também tecnologia, comunicação, e estou fazendo várias experiências, projetos com os alunos, e entre os projetos, um podcast jurídico. Só que cada turma a gente direciona para um assunto. Tem turma que, ao final do podcast, tem que fazer um relatório ou então uma cartilha. Então, eu dividi por temas, né, junto com a coordenação. Aí tem um tema que a gente vai abordar PCD no mercado de trabalho, tem um tema que a gente vai falar sobre direito do consumidor, inteligência artificial no direito. Então, assim, dar uma oportunidade para os alunos de vivenciar o direito, mas assistindo a comunidade. Nossa, que projeto interessante. Liane, você falou que passou 12 anos no jornalismo. Exatamente em qual a idade que você entrou para o direito? Por que eu estou perguntando isso, tá? Estou sendo indelicada nesse sentido, mas é porque um dos objetivos da gente aqui é sempre incentivar as pessoas a buscarem, né? E assim, o meu sócio, o Joanísio, ele entrou para a faculdade de Direito com 35 anos. Então, muita gente acha que é muito tarde para iniciar uma graduação. Então, eu estou perguntando só por isso, para que as pessoas que estejam em casa não desistam de começar só porque, não, já sou formada em outra área, já atuei, por exemplo, 12 anos no jornalismo, não vejo mais sentido em começar outra profissão, quando na verdade você pode estar se encontrando, né, verdadeiramente nessa outra profissão. Eu sempre digo, nunca é tarde para recomeçar. Nunca. Então, de uma dor, eu fiz um recomeço. Então, a chavezinha só virou aos 40 anos. Então, aos 40 anos foi aquele marco na minha vida. E eu não tive vergonha, eu tinha muita vontade de concluir. E foi naquele período da pandemia. Imagina a vontade e a sede que eu tinha de concluir, e eu concluí. Então, assim, para mim foi uma satisfação enorme eu ter passado por aquele desafio, que era concluir, e passar por aquele momento difícil, né? Onde todo mundo, ninguém sabia, era incerteza. A gente não sabia se a gente iria estar viva, a gente não sabia se a gente iria trabalhar. Então, assim, foi um momento de ressignificar a vida, os sonhos, e sou a prova viva de que nunca é tarde para a gente realizar os sonhos. Nossa. Tem que querer. Exatamente. E assim, o tempo ele vai passar de qualquer forma, né, Liliane? Não tem como. Exatamente. Então, escolha como você vai passar esse tempo, né? Se você resolver iniciar no direito agora, o tempo vai passar, e daqui a pouco se passaram 5 anos. Se você também disser que, não dá para começar agora, o tempo vai passar da mesma forma, vai passar os 5 anos e você vai dizer, meu Deus, eu deveria ter começado. Então, gente, o tempo vai passar de qualquer forma. Aproveitem, vão em busca dos sonhos de vocês. Me diga uma coisa, Liliane, dentro do direito criminal, existe área mais específica que você atue? Ou você, dentro do crime, tem feito todas as áreas? Não, eu fiz, né, pós-graduação em Direito Penal, Processo Penal e Direito Público Constitucional, porque eu tenho aquela outra veia da política, né? A comunicação me deu essas possibilidades de atuação. Então, assim, no direito penal, eu atuo especificamente Maria da Penha, crimes contra a dignidade sexual, e crimes contra a honra, né? Esses são os que mais eu atuo. Acho que é pela área, né? Pela exposição e pela vivência de vida também, né? Então,
esses são os carros-chefes, né, de atuação minha pessoal. Mas, claro, o escritório, ele faz atendimentos também em tribunal do júri. Eu vou iniciar tribunal do júri, porque é algo que a gente precisa se preparar. E eu Olha que sempre legal. falo, a gente precisa grudar em pessoas que têm experiência, né? Vamos ter alguns júris agora, pro início do ano, né? Porque o júri eu peguei desde o início, então foi desde o inquérito. Então é um processo que passa, que não é rápido, né? A gente sempre, é bom a gente falar isso, porque as pessoas quando vê todo mundo atuando, não tem noção do tempo que se passou para se chegar a esse momento que é atuar no tribunal do júri. Então, vou estrear no tribunal do júri, vou ver como que vai ser essa emoção, porque eu já admiro, né? Inclusive eu te falei, né? Eu prestei atenção na tua palestra, falei, cara, quantas coisas importantes você pincelou, né, numa palestra e que para mim vai fazer toda a diferença e que eu vou colocar em prática nesses júris que eu vou estrear. Minha gente, como eu fico feliz, porque assim, eu digo que hoje, na área criminal, nós já vemos muitas mulheres atuando, mas quando a gente vai especificamente para o tribunal do júri, somos poucas ainda, né? Nós conseguimos ainda contar nos dedos, porque muitas mulheres ainda têm medo dessa atuação. E sabendo, Liliane, que você vai estrear no tribunal do júri, como eu fico feliz de ver uma mulher forte, que tem uma história de vida linda, que vai poder trazer isso para plenário. Por quê? No plenário eu sempre digo, a gente tem que entender de leis, mas a gente principalmente tem que entender sobre vida, sobre gente, sobre histórias, e a gente poder, inclusive, levar a nossa história para o plenário é sempre algo que conecta muito. Por isso que eu digo que eu sempre fico muito feliz quando eu vejo mulheres indo atuar no tribunal do júri, porque nós temos uma capacidade única de falar, né, de persuadir e de conectar de uma forma única que só mulher sabe fazer. Então, nós, só o fato de sermos mulheres, nós somos já privilegiadas por isso. Então, estou muito feliz de saber que você vai iniciar nessa área. Vou iniciar e já vou iniciar assim, rodeada e ladeada de grandes profissionais, porque o Júri Épico foi uma experiência fantástica que me conectou com os melhores profissionais do Brasil, sem sombra de dúvida. Isso aí eu falo sem aquele de puxar, né, a sardinha para um lado, não. Sem sombra de dúvida, eu tenho certeza que eu me conectei com os melhores profissionais do Tribunal do Júri. E é nisso que eu me espelho. Eu acho que isso fica também para quem está, né, nos assistindo, né? Se espelhe. Pegue alguém como um exemplo de profissional e se espelhe e busque isso, né? E como você sempre fala, a gente precisa estar o tempo todo estudando, buscando entender. O óbvio precisa ser dito. Né, você estava falando aqui numa outra entrevista que eu acompanhei, né, sobre ler o processo. Esse é o ponto básico. É óbvio que a gente precisa estudar o processo, mas a gente precisa dizer isso, principalmente para quem está começando. A gente precisa dominar aquilo ali para poder a gente chegar na plenária e dar o show, porque eu acho que aquele ali é o momento de show mesmo, de mostrar que você se preparou para aquilo, porque você não está diante de um juiz, você está diante de vários juízes que vai decidir, né, o destino daquele cliente. Muito interessante você falar sobre essa questão do júri épico, ter te conectado com grandes advogados, com pessoas da área, porque para a gente falar aqui, para quem está nos acompanhando, a importância desse network, Liliane. Você que já vem de uma outra área, fala para o pessoal que está aqui nos acompanhando sobre a importância desse network. Se o fato também de você ter vindo de outra área também te ajudou a prospectar clientes, né? Essa conexão através desses eventos realmente são boas, te traz oportunidades. A experiência de ser jornalista, né, e conhecida numa cidade, isso ajuda bastante, porque você já traz uma carga de credibilidade diante da sociedade, diante dos telespectadores que me acompanhavam. Então, existe uma relação de confiança, né? E isso é muito importante para mim, porque, né, há movimento, né, giro no escritório, como a gente fala. Ainda mais para quem está começando, né? Você precisa ter cliente, porque a gente sempre fala, peguei a carteira, virei advogada, e aí? O cliente, ele não vem tão rápido. E no meu caso, graças a Deus, eu acho que pela construção, né? Como diz Deus, escreve certo por linhas tortas. É o ditado popular. Não estou dizendo que isso né, real, mas assim, me preparou para isso. Então, assim, graças a Deus a gente tem uma rotatividade assim, muito boa de cliente. A procura é boa, mas a gente precisa estar o tempo todo também se conectando com grandes profissionais, porque parceria
é importante para o crescimento profissional, para o crescimento do teu escritório. A gente não sabe. Eu sou aquela pessoa, sou meio cigana. De repente, eu quero ampliar, né, o atendimento. Claro que a rede social, ela te possibilita isso, né? A internet te possibilita você trabalhar de qualquer parte do mundo. Mas é importante também você ter presença física em capitais estratégicas no Brasil. Então, assim, para mim é importante esse tipo de conexão e traz parcerias muito boas, porque de repente você pega um caso, como eu peguei. Olha só, ano passado, 2024, uma grande operação que teve sobre financeiras, né? Esses bancos financeiros que abrem, financiam venda de carros, e eu peguei. A operação iniciou em Manaus, mas ela teve também, né, algumas atuações no Paraná e em São Paulo. E se não fossem as conexões? Ou seja, eu conheci uma pessoa, um advogado do Paraná, que me indicou, porque os conhecidos dele tinham a ver com aquela operação. E aí é isso que eu digo, conexão gera parceria. E eu sempre falo, se mostre, porque se você não falar o que você faz, o que você, né, quer, você nunca, ninguém vai saber, ninguém vai chegar lá e te puxar e vai dizer, eu quero te contratar. As pessoas procuram porque elas fazem uma pesquisa, né? Não é só o boca a boca, mas hoje quem não está na rede social, quem não tem um Instagram, né? Pode ser qualquer outra rede social, e você não se mostra, não se apresenta como aquele profissional que vai solucionar aquele problema, você tá Ninguém vai fadado, adivinhar. digamos assim, não ao sucesso, porque vai demorar um pouco mais para você alcançar. Mas é importante, porque te traz conexões. Quem diria que eu estar aqui, em Maceió, participando desse episódio aqui do podcast, né? E fazendo outras conexões. Porque quem vê se identifica e vai, e aí, né? A gente não sabe, né? Então, é importante sim. Para o jovem advogado, para os advogados enfim, mesmo que tenha muito tempo atuando, essa troca, esse network, ele é muito importante, né? A gente senta em mesas que jamais imaginou, né? Que vem justamente através desse network. Eu sempre falo, eu como jovem advogada, já estive em cada lugar que eu não imaginava, mas que o que me possibilitou isso foi justamente o network, essa conexão com outras pessoas, esse posicionamento, né? Porque do mesmo jeito que eu sou uma jovem advogada, a Liliane também é. Ela tem uma experiência, né, de vida, de carreira do jornalismo, mas na advocacia ela também é uma jovem advogada. E ela consegue ter reconhecimento porque ela veio de uma trajetória de credibilidade, que isso é extremamente importante, mas ela também tem construído credibilidade na advocacia dela, porque entrega bons resultados. Né? E tem conexões, porque se a gente não tiver... Tem conexões. Isso é extremamente importante. E eu sempre digo assim que a nossa área cabe todo mundo, dá para todo mundo trabalhar, tem trabalho para todo mundo. Eu acho que a gente tem que se unir cada vez mais, que é uma das coisas que eu sinto muita falta na advocacia, dessa união. Né? Graças a Deus, eu, Liliane e outras advogadas, nós temos uma conexão muito boa de trocar essas experiências, de se ajudar no que é necessário. Por quê? A gente precisa disso. Não somos concorrentes uma das outras, não, a gente pode se unir. Inclusive, quando aparece, por exemplo, uma causa lá que aparece para mim, lá em Manaus, eu já sei quem procurar, a Liliane, para poder me auxiliar, fazer essa parceria comigo, que não existe nada melhor do que isso. Então, trabalhem isso. Conexão, network, estejam presentes em eventos, como, por exemplo, agora Liliane veio para o Enja e nós já estamos aqui de novo juntas, né? Nos conhecemos em outro evento, estamos aqui trocando novamente essa conexão maravilhosa que eu digo, eu vou levar você para a vida, porque recíproca. A gente se deu muito bem, graças a Deus, mas vocês precisam fazer isso, porque a advocacia, ela é construção, não tem jeito. Eu me lembro, eu não sei se você sente isso, Liliane, que assim, acho difícil pela credibilidade que você já tem no jornalismo, né? Mas você sentiu o preconceito na área, na advocacia por ser mulher? Eu senti, não só por ser mulher, mas por já vir de uma outra carreira. Quando eu chego, às vezes, numa vara que não tenho muito trânsito ali, ou não tenho causas, eu estou inovando, né? Geralmente chega fazendo pergunta, você veio fazer uma reportagem ou você é advogada? O que é?
há aquele preconceito de eu ter que provar que eu sou advogada. Sim. Delegacias também, quando vou fazer alguns atendimentos. Porque eu fiquei tão conhecida como jornalista que eu preciso agora provar que eu sou advogada. Então, a pergunta já é na cara. Você veio fazer matéria? O que foi? Você conhece alguém que tá aqui no flagranteado e tal? Aí eu... Não, eu sou advogada. Aí eu tenho que mostrar a carteira, porque se eu não mostrar a carteira, fica naquilo, né? Não é advogada. Então, assim, não só nisso, mas em audiências. Algumas audiências eu passei por algumas situações de... não só de preconceito, mas de... acho que a palavra não seria nem só um preconceito, mas é uma falta de respeito com a mulher profissional. Porque eu estava defendendo um homem, que era o meu cliente, todos os outros, juiz era homem, o Ministério Público, o representante, né, o promotor, era homem, ou seja, eu fiquei, né, num ambiente rodeada de homens, onde eles queriam vencer pela força do grito, né, da palavra, mas eu não me intimido, porque realmente a advocacia, aquele ditado, realmente, para mim, valoroso. A advocacia não é uma profissão para covardes. E não só pela minha história de vida, mas eu acho que nós, mulheres, a gente tem uma capacidade, ainda mais quando a gente se torna mãe, de tirar força, né, de se empoderar, de se apresentar de uma forma totalmente diferente e destemida. E a gente precisa ser assim para a gente chegar na verdade real, para a gente poder defender o cliente. Então, é real o preconceito e a falta de respeito. É verdade. Eu também senti isso no início da minha carreira, mas assim, hoje, graças a Deus, eu já não sinto mais, porque também com o tempo a gente vai construindo o nome, e à medida que a gente vai tendo justamente esse trânsito em varas, né, com os magistrados, com os promotores, com os servidores, eles vão conhecendo o teu trabalho e sabe que você é uma profissional ética, então eles passam a te respeitar. Mas no início da nossa carreira, nós como mulheres sofremos bastante. E esse preconceito, ele não vem só das pessoas que estão, assim, nos cargos, mas também vem dos próprios clientes, né? Eu lembro que quando chegavam aqui no meu escritório, eles queriam falar com o meu sócio, porque ele era o Ai, homem. você é tão novinha, você vai dar né? conta desse caso? Eu já escutei isso. Exatamente. Então, assim, queriam falar com ele, porque era uma coisa muito pesada. Então, não poderia ser comigo. Então, você construir realmente um nome, para que hoje as pessoas possam lhe procurar, porque sabe que você resolve, não é fácil. Nós mulheres temos que mostrar a nossa capacidade 2 vezes. Mas que bom que a gente tem força para isso, né, Liliane? Força, peito, coragem e determinação. Eu acho que isso aí... Pois é. Liliane, foi muito bom conversar com você. Nosso tempo está finalizando aqui. Senão a gente ia ficar aqui, né? Senão a Duas gente- tagarela que gosta de falar, contar histórias. Mas fica para um Exatamente. outro momento, né? Exato. Você vai ter que voltar em Maceió. Porque eu quero voltar. Ela já disse que está encantada com a cidade. Tô amando. Gente, esse mar é surreal. Vocês Surreal, não têm surreal. noção. Sou suspeita para falar, meu Deus do céu, eu sou surreal. encantada com a nossa cidade. Às vezes eu passo pela orla no caminho assim pro escritório e digo, gente, é sério que eu moro nisso aqui? É muito linda. É muito uma linda. paz, parece que a gente tá assim no paraíso. E assim, eu falei pra todo mundo, esse momento que eu tirei pra estar aqui não é umas férias, não é é apenas uma pausa pra eu me reconectar, recarregar as baterias e refazer. Que o isso é trajeto. muito importante, né? Isso é muito importante, porque a gente vive num automático tão grande, as pessoas não têm noção de como a advocacia ela é. Mas eu, por exemplo, e eu sei que você também, a gente trabalha de domingo a domingo, essa é a realidade. A da gente né? diz que não vai levar trabalho pra casa, mas a gente leva. Todos os dias, todos os dias. E assim, é muito difícil pra gente ter que fazer essa separação trabalho, porque nós temos filho, ainda tem a maternidade, né? Temos a nossa vida pessoal, que a gente também precisa equilibrar. Então, para nós mulheres é sempre tudo muito mais pesado. Tem que lidar com tudo isso em cima de um salto 15, né, Liane? Salto. Hoje eu tô de tênis, né? Mais que eu sou turista hoje. Hoje ela tá Mas turista. no dia a dia o salto Não é alto, fácil, não. é produção, porque é aquilo, né? O que você vende, o que você aparenta ser. O Exatamente. mercado é assim. Você precisa se apresentar de uma forma tão boa, né, que aparente credibilidade para que as pessoas digam assim, ela merece ser escutada.
né? As pessoas não sabem se o que você tem para falar é bom, se você é técnica, se você é boa o suficiente, mas para que elas parem para te escutar, você tem que ter uma aparência coerente. Então, trabalhem isso também. Liliane, vamos fechar aqui deixando dicas para quem está iniciando na advocacia. Vamos lá. Eu acho assim, a primeira dica, né, que foi o que eu disse, né, o óbvio precisa ser feito, né, não dito, mas feito, né, que é assim, cada caso é um caso específico. Então, assim, estude profundamente os casos que chegam até o seu escritório, porque às vezes é no detalhe que a gente consegue resolver aquele conflito daquele cliente. Porque quando a gente não se atenta aos detalhes, porque o direito penal é isso, são detalhes, né? E associar isso a outras técnicas, né? Que eu tava assistindo aqui e eu fico tentando pegar o melhor de tudo, né? É você aliar com outras técnicas, né? Porque o crime, ele sempre vai estar inserido em um contexto que ele é diverso. O direito ele é multidisciplinar, exatamente. Né? Ele não é absoluto, né? Ele não é exato. A gente precisa ver o que tem, né, ao redor, o que levou. Então, eu acho que estudar muito, se preparar muito e se apresentar coerente com aquilo que você quer atuar. Porque não adianta você revestir, né, de um personagem que você não é. Não então eu acho que essa nossa profissão ela exige muito isso de nós. É estudo para o resto da vida, se preparar muito bem, mas também ter a apresentação. Porque o cliente, quando ele chega lá, ele não quer saber se você estudou muito, se você se preparou, se o escritório é seu ou não, se você é autônomo ou não. Ele quer que você resolva o problema dele. Então, a forma como você se apresenta para o cliente é fundamental para ele fechar com você e você ser referência, né, na sua cidade, no estado que você reside, pela forma como você se apresenta e os resultados que você conquista na advocacia. Exatamente. Acho que é isso. É isso aí, gente. Olha aí, dicas de quem está realmente fazendo acontecer na advocacia, de quem já tem experiência de outra profissão. Então, anotem aí essas dicas. Foi um prazer, Liliane, conversar com você. Eu espero te receber aqui novamente em Maceió e até a próxima. Com certeza. Eu lhe espero lá em Manaus, hein? Eu vou voltar, gente. Eu fiquei apaixonada por aquele lugar. É claro que eu vou voltar. É isso. Obrigada, Obrigada a você, meu amor. Obrigada.